Quais são os desafios para implantar o processo de saúde na escola? Quais são as objeções que apareceram, né, para que o processo de saúde não avance? Muitas a gente conhece, né? A gente já trabalha há muitos anos com escolas e a gente atende desde a rede pública, a rede conveniada, a rede privada, em todo o Brasil. Então a gente conhece muito as desigualdades da educação brasileira, os desafios que cada segmento enfrenta. Então nós já temos clareza dessas objeções. Eu vou te apresentar as objeções e alguns insights de como contorná-las para implantar esse processo na sua escola. Resistência da equipe escolar. Uma estratégia que a gente pode adotar para fazer com que essa equipe participe, né, das questões relacionadas à saúde na escola é estabelecer um comitê de saúde, convidar algumas pessoas para participar desse comitê e estabelecer aí alguns encontros ao longo do ano dentro de uma possibilidade de escala de trabalho. Quando a equipe participa, consegue se colocar, consegue opinar sobre os procedimentos que vão ser adotados ou que estão sendo atualizados, ela se sente pertencente ao processo. Então, uma equipe que consegue falar, olha, mas nós estamos com várias famílias que não estão aderindo às regras relacionadas à febre, olha, eu tive uma situação com um aluno meu na sala disso. A equipe consegue ser ouvida. Então é um lugar de fala, mas também um lugar de compartilhar conhecimento. Outra coisa que colabora muito, né, para melhorar a adesão dessa equipe aos procedimentos de saúde é estabelecer um calendário formativo. Toda escola tem um calendário de eventos, de formações, palestras, reuniões com as famílias. E por que não incluir nesse calendário alguns momentos para falar sobre saúde na escola? Então, vamos falar no mês de fevereiro, durante 30 minutos, sobre febre. Online, presencial, durante uma hora pedagógica. Tentar encontrar dentro desse calendário alguns momentos que a gente consiga trazer esses debates que são tão importantes. Dali duas semanas, ou dali um mês e meio, a gente traz ali mais outros 30 minutinhos, ou estende para uma hora, se for possível, e traz um outro tema importante. Isso vai mantendo essa equipe atualizada, vai ouvindo as suas necessidades, vai tentando aprimorar os processos de saúde, os protocolos, né? E vai todo mundo ficando bastante alinhado. Garantir a formação dos novos colaboradores. Então a gente colocou no calendário, a gente fez a formação da equipe, a gente montou o comitê de saúde, mas teve uma troca de colaboradores, uma troca no quadro de funcionários. Como é que a gente vai garantir que esses novos colaboradores se apropriem de tudo aquilo que já passou, que a gente já fez ao longo do ano? Então tem que pensar numa estratégia em que a gente consiga manter esses novos colaboradores também atualizados, né? Então ele vai ter 30 minutos a mais de almoço 2 vezes por semana? E aí, nesses 30 minutos a mais, ele vai poder acessar um determinado protocolo, um determinado documento, né? Porque se a gente não fizer a atualização dessa equipe dentro de um calendário possível e viável para a escola, que já tem muita demanda, mas que isso é necessário, os colaboradores mais veteranos não vão ter força para sustentar o protocolo. Porque os novatos que chegaram agora podem desconhecer os procedimentos e acabar orientando as famílias de maneira inadequada, orientando os estudantes de maneira inadequada. Então é preciso garantir que a formação dos novos colaboradores vá acontecer. Medo de perder matrículas durante a implantação dos protocolos de saúde. O processo de saúde começa a avançar na escola, que os protocolos foram atualizados, a gente começou a capacitar a equipe, disparamos comunicados para as famílias sobre os novos procedimentos que estão sendo adotados ou a revisão do que já tinha. É comum que alguns gestores fiquem preocupados em perder matrícula, como, por exemplo, passar a exigir receita médica para administração de antitérmico. E quando surgem esses desconfortos, esses questionamentos da família, onde é que a gente se respalda para explicar a decisão que a gente está tomando? Na documentação, nos protocolos bem escritos, no regimento de saúde escolar. Mas é claro que uma situação ou outra a gente consegue flexibilizar. Nós temos algumas demandas que são possíveis de acolher. Nós temos situações de alta vulnerabilidade no nosso país, então muita desigualdade na educação. Então há sim momentos em que nós vamos ter que flexibilizar, por isso que eu sempre falo que é uma análise caso a caso. Mas nós teremos momentos na escola em que nós vamos ter que tomar uma decisão mais firme em prol de um coletivo. Então eu estou com uma turma com vários casos confirmados de uma determinada doença, já caracterizando um surto, e eu continuo com famílias enviando estudantes sintomáticos para a mesma turma.
Então eu vou ter que tomar uma decisão com maior firmeza, porque senão eu não vou controlar essa doença nessa turma e depois na escola. É se apropriar dos protocolos, compreender e adaptar para a minha realidade, sensibilizar a minha equipe sobre esses protocolos, uma gestão bem alinhada e bem apropriada sobre isso. Depois de sensibilizar e treinar e capacitar a minha equipe, levar essas informações para as minhas famílias, levar essas informações para os estudantes. Então, tem muita coisa envolvida. E qual que vai ser o resultado final disso? Um processo que vai acontecer com maior clareza, com maior leveza e vai gerar uma mudança de cultura. Então vai ficando tudo mais natural quando a gente falar de saúde na escola. Gestão escolar não atribui valor ao processo de saúde na escola. É muito comum uma gestão bastante sobrecarregada, que sempre não conseguir olhar com calma para os processos de saúde na escola. E aí, se ela não olha, se ela não se apropria disso, ela pode muitas vezes não adotar determinados protocolos, não entender quando recebe uma orientação de um profissional da escola que a conduta era aquela, e acabar cedendo à pressão das famílias, a orientações que ela não tem certeza se são aquelas mesmas fundamentadas. Então é muito importante que a gestão escolar se debruce sobre os protocolos, consiga, na sua agenda tão atribulada, encontrar um momento para olhar para isso. 1 hora por semana que seja, mas ela consiga olhar e se atualizar. Bom, essa semana eu vou ler um documento sobre febre. Dali 1 ou 2 semanas, agora eu vou ler um documento sobre limpeza escolar. Daqui 1, 2 semanas, bom, eu vou me atentar a um documento sobre controle de surtos. Uma gestão apropriada sobre os protocolos vai ter firmeza de lidar com os procedimentos e sustentar a sua execução. Uma forma de buscar isso é participar de uma formação, buscar mesmo esse conhecimento, se não faz parte da escola, relacionado à saúde na escola. Se você que está assistindo esse vídeo não é uma gestora escolar, mas um profissional da escola que quer sensibilizar a sua gestão, esse também é um primeiro passo. É você se apropriar de todos esses procedimentos de saúde para poder orientar adequadamente a sua gestão. Se você chega para a sua gestão escolar e explica qual é o procedimento frente a determinada situação que a escola está passando, por exemplo, um surto de influenza, você consegue sensibilizar de alguma forma que aquela é a conduta adequada, que você tem muita segurança do que você está falando e que você tem um documento que te respalda isso. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo, quando não é o gestor da escola, sensibilizar essa gestão sobre a importância de conhecer o processo de saúde. Outro ponto relacionado ao envolvimento da gestão no processo de saúde é a geração de indicador. Quando a gente tabula as ocorrências de acidentes, de doenças na escola, a gente entende aonde estão os desafios, a gente consegue gerar indicador e mostrar ou para a gestão ou para a nossa equipe o que é que a gente precisa fazer para melhorar. Então é preciso buscar ferramentas que me ajudem a medir esse processo de saúde na escola. Eu posso estender também para as famílias uma pesquisa sobre saúde na escola. O que eles estão achando dos procedimentos, se eles gostariam de fazer alguma contribuição. Caso você tenha feito alguma modificação de protocolo de saúde na escola, perguntar para as famílias como tem sido a adesão a esse protocolo, que contribuições eles querem fazer, se eles estão satisfeitos que a escola está buscando atualizar os seus procedimentos de saúde. E aí é pegar esse resultado, analisar e mostrar, se você não é gestor da escola, para a gestão da escola, e se você é gestor da escola, é reconhecer que as famílias certamente vão atribuir bastante valor nesse processo. A falta de tempo na escola. É muito comum a gente ouvir que falta tempo para dar conta de tanta demanda, e essa é a realidade de todas as escolas. Mas a gente precisa encontrar dentro dessa agenda superlotada algum momento para o processo de saúde. E essa é uma mudança de cultura muito grande em nosso país, porque não é cultural do nosso país fazer educação em saúde, falar sobre promoção de saúde na escola. É algo que ainda está engatinhando, a gente ainda está começando esse processo. À medida que a gente vai implementando as práticas, que a gente vai sensibilizando a equipe, sensibilizando as famílias, começando a observar os resultados, as doenças começam a reduzir, a parceria das famílias começa a aumentar, os estudantes são mais participativos, das medidas de saúde, de segurança, aí sim vocês estão percebendo que esse movimento vai se tornando natural, vai começando a incorporar na rotina escolar todos os procedimentos relacionados à promoção da saúde. Importante destacar que a saúde na escola, ela é uma responsabilidade de todos. Então isso precisa ser um pilar da escola. A família busca uma escola que tenha as propostas pedagógicas, que ela procura, que tenha a estrutura física, mas que tenha também segurança e saúde. Então isso tem que ser um pilar da escola. E a falta de tempo não pode justificar práticas inadequadas que coloquem essa comunidade em risco. Então é preciso planejamento,
pensar com antecedência os momentos formativos da equipe, o disparo de comunicados para as famílias, as campanhas que vão ser realizadas. Quando esses momentos são planejados, eles são viabilizados e o resultado final é a promoção da saúde e a educação de todos. Outra estratégia para ajudar nessa gestão de tempo relacionada à dedicação à saúde na escola é a gestão escolar eleger um membro da equipe para também se apropriar disso e apoiá-la. Então, aquela pessoa que vai ser responsável por ler os documentos, atualizar os documentos, divulgar essas atualizações que acontecem ao longo do ano para a equipe, monitorar se essa equipe está cumprindo os protocolos, né? Monitorar os disparos de comunicados. Então, a gestão sozinha não é capaz de dar conta de tudo. Então é preciso eleger alguém para assumir essa responsabilidade junto com a gestão. No mundo perfeito, a escola teria condições de contratar um profissional da área da saúde só para assumir essa demanda, como, por exemplo, o profissional enfermeiro. Mas a gente sabe que essa ainda não é uma realidade brasileira, a gente espera que um dia ela se torne uma realidade brasileira. Então, se isso não for uma possibilidade para a escola, que então a gente consiga selecionar dentro da nossa equipe, do pedagógico, do administrativo, do apoio, quem pode ser essa pessoa que vai apoiar na disseminação das informações de saúde no ambiente escolar. E é aqui que mora o desafio. Se é um profissional que, por exemplo, trabalha na área administrativa e tem uma série de responsabilidades ao longo do dia, e a gente também delega para esse profissional a responsabilidade de saúde, a gente precisa encontrar dentro da agenda desse profissional o momento em que ele vai parar literalmente a sua operação para olhar para a saúde, que faz parte das suas atribuições, mas tem que ter um momento exclusivo para isso, porque senão ele vai entender aquilo como um aumento de carga de trabalho e pode acabar não dando conta. Então é dizer, olha, de quarta-feira, por exemplo, das 4 às 6 da tarde, durante essas 2 horas, você vai se sentar e vai olhar para os indicadores de saúde, vai tabular a ficha de saúde, ou então vai disparar os comunicados para as famílias, ou então nessas 2 horas, nesse dia, você vai dar uma ronda pela escola para poder fazer análise se todo mundo está fazendo higienização das mãos, deixar muito claro o momento e o que exatamente ele precisa fazer. Senão não vai funcionar, ele não vai conseguir encontrar tempo dentro de tantas outras atribuições para ajudar no processo de saúde. Falta de conhecimento e acesso a fontes confiáveis. Desde que a gente começou a trabalhar com as escolas, que já tem um bom tempo, a gente sempre sentiu muita dificuldade de encontrar literatura que nos norteie para orientar as escolas. Então, enquanto profissional da saúde, onde é que eu consulto um protocolo de piolho? O que eu tenho que falar para uma diretora? Como que ela faz o manejo de um surto de piolho? Na onde que eu encontro essa informação? A gente tem pouca publicação no Brasil. Quando tem, muitas vezes é uma publicação muito desatualizada. Então, por exemplo, qual é o manejo da febre na escola? Qual é o limite entre a escola assumir aquela criança com febre, por exemplo, e até onde não é mais limite da escola, é papel da família? A gente não encontra literatura ampla, com fundamentação, atualizada sobre isso no nosso país. Então foi a partir daí que a gente começou a olhar que esse era um grande problema. A gente até encontra algumas portarias, né? Alguns municípios publicam algumas portarias, mas aí você não tem uma portaria com amplitude estadual, ou você não tem uma portaria federal, ou você não tem um consenso de determinada prefeitura ou Secretaria de Educação, ou uma articulação entre a Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde para informar que aquela é a prática que precisa ser seguida por determinadas escolas, independente de pública ou privada. Então, ou a informação está incompleta, ou você lê o documento, chega no final não tem referência científica. Então você não consegue entender de onde foi tirada aquela informação, qual é a fundamentação científica. E hoje nós temos uma comunidade, né, escolar muito esclarecida, que tem acesso à informação. Né? Com o acesso que nós temos hoje à internet, às bases de dados, nós lidamos com pessoas muito esclarecidas. Então, dependendo do que você recebe, sem fundamentação, ou que você não sabe de onde foi tirado, e você utiliza aquele documento para fazer um diálogo, uma orientação, recebe um questionamento, você não sabe como contestar. Você não sabe sustentar aquele protocolo. Aí qual que é o resultado disso? Cada escola trabalha de uma maneira, cada educador tem um entendimento, cada família tem uma experiência e uma perspectiva, né? Então tem a escola que recebe a criança com febre, tem a escola que pede para a família buscar, tem a escola que medica, tem aquela que não medica, então não tem um consenso. E qual é o desconforto que tudo isso gera? A palavra da escola contra a palavra da família.
Então a escola está fazendo uma orientação, a família contesta não concordando e ainda informa que foi o pediatra que orientou. Aí o pediatra de uma família fala uma coisa porque ele segue um segmento de pesquisa da USP, o pediatra de outra família fala outra coisa porque ele segue um segmento de pesquisa da Unicamp, porque são várias linhas de pesquisa. Então, de novo, a gente entra num embate em que não há consenso científico de nada e a escola fica no meio de tudo isso sem saber o que fazer ou o que decidir. E é nesse ponto que eu quero chegar. Aqui na Creche Segura, a gente trabalha desde 2012, que foi o ano da nossa fundação, com muita ciência. A gente não faz nada que a gente não tenha feito pesquisa em bases científicas e recomendadas. Absolutamente tudo, tudo que você acessar no nosso site, nas nossas redes sociais, os materiais para download que estão disponíveis, tudo que você acessar da Creche Segura, você vai perceber que no final estão todas as referências científicas que foram utilizadas. A gente faz um trabalho de revisão científico muito criterioso. Nós assinamos uma plataforma, por exemplo, a UpToDate, que é uma plataforma clínica utilizada por hospitais do mundo todo, só para ter acesso à evidência mais atualizada. Então você pode ficar 100% despreocupado em relação à confiança de todos os documentos que são produzidos aqui. Todos eles têm embasamento científico atualizado. Além disso, eu quero te explicar um outro valor da Creche Segura. Nós temos um diferencial desde a nossa fundação também, que é manter os nossos clientes atualizados, porque na área da saúde as práticas se modificam muito, a ciência evolui, ainda bem, e as coisas vão modificando e vão melhorando e vão se atualizando. E isso precisa ser aplicado aos documentos, aos protocolos, às orientações e às nossas práticas no cotidiano escolar. Então, para que a gente consiga fazer isso, manter tudo atualizado, a gente garante para todos os nossos clientes um monitoramento. Então, todo cliente da Creche Segura, independente da contratação que ele faça, se é um curso presencial, online, se é uma assessoria, né, se é palestra, todos recebem o monitoramento de 1 ou 2 anos, dependendo da modalidade de contratação, ou seja, naquele tema que foi contratado, durante esse período, tudo que for modificado vai ser comunicado por e-mail, estará disponível para download, se for um documento, ou para acesso, para leitura ou vídeo, para garantir que a informação atualizada chegue à pessoa dentro desse prazo.